Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pode Ouvir. E hoje, nosso tema é rinoplastia. E para isso, trouxemos um convidado, como prometido, Dr. George Rego, que atua em Natal há muito tempo, otorrinolaringologista com área de atuação em plástica facial, principalmente em rinoplastia, que é a plástica do nariz. Isso mesmo, queria agradecer aqui a George pela disponibilidade sei que a agenda é muito corrida e estar aqui hoje para nós recebê-los é um prazer. Vamos conversar aqui um papo descontraído, como é o nosso modelo aqui do nosso podcast. E aí o nosso objetivo hoje, George, é que você traga para o nosso público, para o seu público, as coisas que você vê mais no seu dia a dia, os maiores questionamentos dos seus pacientes, as maiores dúvidas, para a gente esclarecer. E esse mundo da rinoplastia, que ultimamente a gente vê que está muito em ebulição, as cirurgias estéticas, e aí vamos conversar um pouco sobre isso para deixar o pessoal bem informado. Tá Porque, bem? afinal de contas, chega no nosso consultório também, e você hoje vai fazer com toda a técnica maravilhosa que você tem, vai pegar o nosso telespectador e botar na cabeça dele o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é, o que não é, porque existe muito misticismo em relação à cirurgia plástica, né? Exato. Então, assim, começar agradecendo a vocês. Então, são dois grandes amigos, que eu não vou nem levar o elogio como outra forma, mas por amizade mesmo. Pode levar. E, assim, é um grande prazer estar aqui com vocês, participando desse programa, que, assim, eu sou espectador de vocês e acompanho tanto nas redes sociais quanto o podcast. E ainda mais em ser o primeiro convidado, né? Então, assim, é um grande prazer e estou à disposição para a gente conversar, bater um papo sobre o assunto. Vamos lá. O que eu puder, a gente... Primeira dúvida, George, que eu e Ama recebe todos os dias no nosso consultório, pacientes que nos chegam com queixa de obstrução nasal persistente, o nariz sempre muito entupido. Nós vemos que aquele paciente necessita de uma cirurgia funcional, por exemplo, uma cirurgia para corrigir desvio de septo, para reduzir o tamanho dos cornetos, e o paciente faz aquela pergunta clássica, né, Yama? Doutor, dá para fazer, aproveitar e fazer uma plástica? Qual é a sua opinião sobre isso? As duas cirurgias, rinoplastia e a cirurgia funcional do nariz, o melhor momento é fazê-las juntas? O que é que você tem a nos falar sobre isso? Então, o que eu mais comento é exatamente isso, é que a melhor hora de fazer é fazer juntamente, fazer os dois procedimentos. Porque não adianta ser bonito e não funcionar, e não adianta funcionar também e não ser bonito se aquilo é o que incomoda o paciente ou a paciente. Então, assim, a melhor hora é fazer junto. Mas tem algumas nuances, algumas patologias, como a sinusite crônica muito avançada, com polipose, o nariz muito inflamado. Então, a gente precisa primeiro tratar esse nariz, ou medicamentosamente, ou os cuidados, ou tratar a rinite, diminuir essa polipose, ou muitas vezes operar, fazer a cirurgia funcional antes de fazer a rinoplastia. Mas mesmo nesses casos, muitas vezes a gente até mantém aquele desvio do septo ainda que existe para a gente preservar essa cartilagem e no segundo momento, para a rinoplastia, a gente ter essa cartilagem para a realização, para a confecção dos enxertos, para ter mais material para se fazer o procedimento. Então, resumindo para os nossos telespectadores, você desinflama o paciente para que o resultado da cirurgia estética, que é uma cirurgia plástica, e que o pós-operatório, o resultado depende do pós-operatório, que não pode estar inflamado. Então, o Dr. George faz em 2 tempos. Em casos em que o paciente está com um quadro inflamatório crônico descompensado, ele prefere compensar o paciente e operá-lo uma vez que ele já estiver em condições viáveis de um pós-operatório bem feito. Uma coisa, Yama, que para não restar dúvida, é que isso é a minoria dos casos, né, Jorge? Na maioria dos casos, o gold standard é fazer as duas cirurgias juntas, porque aí é onde entra o diferencial do otorrino. Você consegue fazer tanto a parte funcional, deixar o nariz do paciente, o paciente respirando pelo nariz, e fazer magnificamente a parte estética. Então, na grande maioria das vezes, as duas cirurgias podem ser feitas juntas e devem ser feitas juntas. Em casos excepcionais, aí a gente precisa eu diria que essa exceção, por exemplo, na minha rotina, ela cai em no máximo 5% dos casos. Em 95% dos casos, a gente consegue fazer num momento único os dois procedimentos.
E agora que todo mundo está lavando o nariz, ninguém está mais inflamado, ninguém tem mais rinite. Que é uma das principais... É o que eu digo sempre. A rinoplastia ela não é uma cirurgia, ela é um tratamento. Tá. Então, ela não depende daquele ato cirúrgico. Ela depende de um pré-operatório, um intraoperatório e depende de um pós-operatório muito bem feito. Então, assim, a coisa que eu mais vejo e acompanho e reposto vocês, muitas vezes, com essa questão de lavagem nasal, é que isso é de suma importância no pós-operatório de qualquer cirurgia nasal. E a lavagem nasal de alto volume foi a mão na roda do pós-operatório, né? Isso aí, assim, a primeira lavagem já sou eu quem ensino o paciente na própria alta, na hora da alta, sou eu quem faço a primeira lavagem, que é para ela saber como é que faz e não ter medo de fazer, porque às vezes está com curativo, teve a fratura, está com o nariz mais sensível e muitas vezes ela tem medo de fazer isso aí. Então, a primeira eu já faço que é para perder o medo, mas assim... Eu oriento sempre, o jatinho que dá não é só um jatinho de cada lado, é a lavagem com alto volume. Tem que ter o volume para poder fazer o clearance, a limpeza da secreção, não é isso? Exatamente. Porque, gente, para quem não sabe, quando a gente mexe na mucosa do nariz, seja de cirurgia funcional, seja de cirurgia estética, a estética mexe menos na mucosa, né? Porque às vezes a gente nem precisa mexer, né, George? Mas George, por ser otorrino, mexe sempre, porque se o paciente tem uma queixa otorrinolaringológica, ele não vai passar batido. Então, você faz uma inflamação e você lesiona a mucosa, que é aquele clearance que eu e o Dr. Luiz, nós explicamos em outra oportunidade, e ele fica prejudicado porque a mucosa está inflamada. Então, essa lavagem ela se torna essencial no pós-operatório e eu diria determinante para o resultado da cirurgia. Eu digo assim, tanto o processo inflamatório intranasal, quanto, por exemplo, o processo inflamatório de pele, porque nesse caso da rinoplastia a gente também vai lidar com a pele. Então, o paciente que está com a pele com acne, está com aquela fase mais aguda da acne e tudo, a gente tem que primeiro encaminha para dermatologista, vamos fazer esse tratamento, melhorar essa pele, da mesma forma que a gente faz o tratamento prévio da parte nasal também. E aproveitando esse gancho aí, George, que você está falando de que, pelo que eu vejo, você tem uma equipe multidisciplinar para lidar com seus pacientes que têm um anseio por uma rinoplastia. Quais são os profissionais envolvidos nessa equipe aí, geralmente? Na grande maioria dos pacientes, a gente usa a dermatologia, a otorrinolaringologia, a nutricionista, né, no caso, e a psicóloga. Então, você tem um acompanhamento mais amplo, mais completo do paciente para conseguir... Porque muitas vezes, na rinoplastia, vocês que se dedicam a essa cirurgia, muitas vezes você tem que encorajar ou desencorajar o paciente a fazer uma cirurgia, porque às vezes o paciente ele quer um resultado que não é alcançável. Isso. Então você tem que mostrar a ele, olha, a gente pode chegar até aqui, daqui para frente o seu anseio não pode ser, a gente não pode chegar lá. E aí como é que vocês lidam com isso no dia a dia? É muito comum o paciente que chega com um nariz, uma foto de um nariz de uma atriz, de um ator, diz, eu quero ter um nariz igual a esse, e você tem que mostrar até onde você pode chegar, não é isso? Então assim, a questão da frustração é uma coisa muito ruim para qualquer pessoa. Então, muitas vezes, você vai com aquele anseio e se alguém prometer a você que vai fazer aquilo e não for feito, então, essa frustração é ruim. Então, ela, muitas vezes vai ser pior. Muitas vezes, você vai ter a melhora estética do quadro, mas na cabeça do paciente não era aquilo que ele queria. Então, eu sempre trabalho muito com isso. A história da foto da atriz é muito comum chegar com foto de atriz ou no meu tempo, a moda era a Júlia Roberts. Foto dela mesmo, com filtro de Instagram, para me mostrar como é que queria, essas coisas. E eu sempre digo, eu quero que me traga 6 fotos. Então, eu quero que você me pegue 6 modelos de 6 referências diferentes. O que é que eu quero avaliar com isso? Eu quero avaliar se a pessoa, ela quer o nariz mais empinado, se ela quer o nariz mais pontudo, o nariz mais fino, o nariz mais natural. Se ela é realista em relação ao resultado. Porque eu tenho que trabalhar exatamente essa expectativa. Eu tenho que alinhar. Eu tenho que dizer qual é o limite dela ali, e se eu chegar e disser assim, o que eu consigo, no seu caso, é mais ou menos isso. Então, eu tenho alguns casos, eu mostro parecido. Então, o que eu consigo é isso. Isso tá legal para você? Tá. Então, beleza, vamos para a cirurgia. Isso tá legal para você? Não tá. Vamos para a próxima consulta, ou vamos abortar esse procedimento, eu vou encaminhar para alguém, eu vou... algumas avaliações que a gente consegue fazer, até mesmo com o psicólogo, com quem for, porque muitas vezes a expectativa é uma.
Então, diz assim, eu quero o nariz igual ao da doutora Yama. Mas a doutora Yama tem uma pele fina. Então, a pessoa tem uma pele mais grossa, uma pele acne, que eu não vou conseguir deixar esse resultado. Então, não é a mesma coisa. Então, esse trabalho tem que ser muito bem feito, Tem que ser muito bem feito. Porque senão o paciente se frustra e termina não respondendo ao anseio dele. E por mais que a gente faça, a gente às vezes passa batido. Eu já passei batido também com expectativa de paciente, que a gente tenta alinhar, tenta explicar, e mesmo no pós-operatório acontece da questão da frustração. Você mostra o resultado, tá aqui como era, tá aqui como ficou. Não, mas eu queria mais fino, mas eu queria mais... Então, assim, mas você tem um limite da sua pele. E existem métricas, né, George? Exato. Existem regras para usam, fazer uma rinoplastia. George, programas para projetar aquilo para o paciente? Existem esses programas ainda? Existe, eu uso, e na minha opinião, eu acho essencial. Porque, assim, por regra do conselho, vamos dizer assim, eles não querem que a gente use. É como se fosse, eu estou dando uma promessa de resultado. Mas isso não é questão de ser uma promessa de resultado. Eu acho que isso deveria ser realinhado com vamos dizer assim, com uma melhora das regras do conselho. Porque se eu vou fazer uma cirurgia funcional, eu peço a tomografia, eu muitas vezes coloco a tomografia no computador, eu vou mexer naquilo ali para eu saber o que é que eu posso fazer, ou até onde eu posso chegar. A mesma coisa é fazer isso com a expectativa do paciente. Então, muitas vezes eu posso fazer uma simulação e ela diz, não, mas eu queria um pouco mais empinado. Então, isso me ajuda a trabalhar a minha cabeça. Fazer sua programação cirúrgica, né? E ajuda a trabalhar a cabeça da paciente, porque eu acredito que a maioria do seu público é mulher, mesmo que eu veja que você opera muito homem. Mas eu acho que eu, como mulher, eu queria que você me dissesse isso, porque tira você da ilusão. Exatamente. Então, a sua ilusão, a sua cabeça, bota você no nariz perfeito. No nariz que você imagina que pode ser realizado. E às vezes não é, porque a estrutura da sua face, você não estudou. Então, as técnicas, eu sempre digo aos pacientes, encaminho sempre para a George, as técnicas são as mesmas. Basicamente as mesmas, mas as estruturas do rosto, as tensões da face, o pós-operatório, para onde seu músculo vai puxar, a pele, tudo vai ser diferente. Então, vai ficar diferente, porque você é outra pessoa. E é legal. Porque cada pessoa tem que ter um nariz, gente. Não dá para todo mundo ter um nariz igual. Muitas vezes, essas forças da musculatura facial, ela é diferente um do lado do outro. Então, é isso que gerou durante o crescimento, a assimetria facial. Então, assim, é como dizer assim, eu coloquei a mamoplastia, fui fazer uma prótese de silicone. Às vezes, uma cicatriz de um lado fica mais espessa do que a outra. É o mesmo paciente, é a mesma pele, é o mesmo cirurgião, é o mesmo dia, mas o processo cicatricial é diferente. Então, o processo cicatricial de retração. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar para diminuir esses riscos. Então, você tem que fazer com mais simetria, com mais, vamos dizer assim, com mais cuidados, mas também depende do processo. Vamos lá, da responsabilidade do paciente de fazer um pós-operatório bem feito, mas muitas vezes foge dele também. Deixar ele ciente de que ele tem uma fisiologia, de que ele tem uma predisposição e de que pode ser que ele faça tudo certo e mesmo assim aconteça alguma coisa que ele não vai ter. Vão ter coisas que não vão depender do cuidado dele. Não é porque não bateu, não é porque não teve infecção, mas que o processo cicatricial, a força da musculatura, a retração cicatricial, tudo isso pode intervir. Perfeito. E aí a gente tem que cuidar desses detalhes depois. É o que eu digo sempre. Você compra uma Ferrari e às vezes pode acontecer como é que se chama? Um recall. Então, chamar você para fazer um recall numa Ferrari, que é um negócio que não era para ter erro nenhum naquilo ali. Então, esse processo, você pode ter. Você não pode esculhambar, detonar, né? Estragar. Mas, uma retraçãozinha que ficou de um lado e não ficou do outro. Isso aí, do processo cicatricial, pode ser. E eu vou dizer que 90% das vezes isso aí é passível de correção. Então, correções pequenas, um detalhe, uma finesse que se faz, entendeu? E você faz questão de fazer, né? Já é um cirurgião eu sou meio chato. Super perfeccionista, vamos dizer. Chato ficou para ele, tá? Super perfeccionista, vamos dizer assim. E me diga uma coisa, George, uma outra dúvida muito grande, né, doutor Yama, que nossos pacientes perguntam. Doutor, qual é a idade mínima para eu fazer uma rinoplastia? Existe uma idade mínima? Existe uma idade ideal? Porque às vezes, como a gente estava conversando aqui antes de começar,
Você mesmo falou que muitos pais chegam para dar de presente de 15 anos para o filho. Aqui, ó. Minha filha tem 14 anos, não se agrada com o nariz dela, ela quer fazer uma correção, então vai ser meu presente de 15 anos para minha filha fazer a correção, fazer a rinoplastia do nariz dela. É possível? Qual a idade mínima? Qual a idade ideal? Qual é a sua opinião sobre isso? Depende muito do caso. Então, vamos dizer assim, aquele paciente que ele, vamos supor que ele não respira bem, ele tem 13 anos de idade, ele não respira bem porque tem um desvio septal anterior muito grande, e isso, além vamos dizer assim, do problema funcional respiratório, isso deixa o nariz torto, tal, você consegue corrigir. Você tem que ter alguns cuidados, você tem que reforçar, sabendo que esse paciente ainda está em fase de crescimento. Então, mas assim, se você perguntar, a cirurgia pensando somente na questão estética, a gente sempre diz, os trabalhos mostram que a partir dos 16 anos de idade, mas com 15 anos, naquelas mulheres que já têm 3 anos da menarca, da primeira menstruação, então, com 15 anos, você pode fazer um raio-x de mão, ver se já encerrou o crescimento, se já está na hora de se fazer. Mas, se você perguntar um número a partir dessa idade, eu diria que 16 anos de idade já é uma idade o ideal, né? É o ideal ser a partir disso aí. Eu tenho hoje a minha maior número de cirurgias que eu tenho em idade, ele varia entre 18 e 38 anos de idade. Só? Mas eu tenho paciente operado com 72 anos de idade. Então, assim, é muito relativo isso aí, mas eu sempre prezo para que tenta deixar fazer isso aí depois dos 15 anos, com 3 anos da menarca na mulher, e o homem a partir dos 16, 17 anos de idade. Eu sempre tento segurar isso aí. Ótimo, ótimo. E uma outra coisa, George, hoje em dia, a que você atribui esse aumento muito grande de 2, 3 anos para cá da busca de pacientes por rinoplastia? Você percebe isso? Aumentou, de fato? Eu percebo Aumentou. Muito. Eu percebo muito. Essa questão da pandemia, quando começou a se usar mais o telefone, chamada de vídeo, o home office, participando de reuniões por vídeo, de tudo que você faz hoje por vídeo, então aumentou mais a sua cobrança com a sua face. Porque você começou a olhar para você mesmo há muito tempo, falando, inclusive. E muitas vezes com a câmera frontal do telefone. Então a diferença é isso aí. Da câmera de trás do telefone para a câmera frontal, tem estudos mostrando que isso aí aumenta em até 30% a largura do seu rosto. Então, isso aí já afeta muito. Aí o pessoal usa muitos filtros, então chega com aquele filtro que está usando, que está gostando da face daquele jeito com o filtro. Então, isso aí foi o que gerou, depois da pandemia, o que a gente até apelidou-se como efeito zoom, por conta daquele aplicativo. Então, isso aumentou muito. O Brasil é campeão no mundo, né, de cirurgias plásticas. Verdade. E sempre foi a mamoplastia. Sempre foi em primeiro lugar a mamoplastia. Hoje, a rinoplastia 2021, a mamoplastia tinha superado a rinoplastia tinha superado a mamoplastia. Apesar de ser a cirurgia estética, vamos dizer assim, a cirurgia plástica mais complexa, né? Nem todo mundo quer meter a mão. Uma cirurgia a mais complexa, o nariz é único, né? Ele não está escondido. E por isso que o otorrino entra aí, porque ninguém conhece a anatomia do nariz como um otorrino, né? Conheço alguns cirurgiões plásticos que só fazem rinoplastia. Mas a grande maioria sempre está lá o cirurgião plástico com um otorrinolaringologista. Estudaram lá mais do que a maioria. Exatamente. Né? E assim, e muitas vezes... Porque queriam só fazer nariz. Fazer só nariz. Então, assim, queriam fazer nariz sem passar por otorrino. Então, mas sempre começaram com o otorrino fazendo funcional. E quando precisa da funcional, faz com o otorrino. E assim, você vê que como é uma cirurgia, a rinoplastia, como é uma cirurgia de uma complexidade bem, bem maior, muitas vezes o profissional se dedica àquela cirurgia, né? Você começa a deixar as outras cirurgias de lado e vai se dedicando só à rinoplastia, porque a curva de aprendizado é longa. Você tem que fazer muito treinamento, muito curso, muita coisa para você operar muito paciente, para você conseguir chegar a um patamar de conseguir oferecer o melhor para o seu paciente. Não é uma curva de aprendizado de curto tempo. Desde 2012, que dentro da otorrinolaringologia, eu só atuo na área de nariz, somente. Não opero mais ouvido, não opero laringe, crianças, né? Então, e de 2018, final de 2018 para cá,
é que eu comecei a fazer somente a parte de rinoplastia, somente a parte estética também do nariz. Lógico que eu faço funcional em todos os pacientes, mas assim, eu não tenho mais esse paciente somente funcional. Não sei quando o doutor Luiz, doutor Iamo, que alguém precisa de alguma coisa, manda, a gente faz. Mas, porque a curva de aprendizado é muito grande, não tem como você dizer que vou operar o ouvido e fazer rinoplastia. Não tem como. E parece que foi um dia desse, né? Eu acompanhei o doutor George, viu, gente, por algum tempo nas cirurgias plásticas. Eu gostava muito de ver. George é um cirurgião técnico, assim, a cirurgia dele é linda. E eu acompanhei ele até o dia em que eu olhei para a cirurgia e disse, já está maravilhoso. Já fazia 3h30, eu estava grávida, 3h30 que a gente estava lá no centro cirúrgico. E o nariz da mulher já estava fantástico, fantástico. Ele ainda passou meia hora lambendo lá o nariz, meia hora. Então, assim... Mas esse final... Aí foi neste dia... Esse final é que é o pulo do gato, né? Foi neste dia que eu disse, eu não sirvo para ser cirurgiã plástica. Esse homem serve. Mas é isso. O cuidado, a finesse, quem me acompanha, sempre tem alguém lá acompanhando, algum médico, algum colega, e é o que eu digo, isso aqui, a parte inicial, você consegue montar o nariz inteiro ali rapidinho. Agora, o final, que é o toque final, que é o cuidado maior que você vai ter, é isso que vai evitar que um detalhe mínimo de uma simetria de alguma coisa. Então, assim, é nessa hora que você vai deixar mais retificado, tudo isso. Gente, é verdade, ele mede mesmo, com compasso, todo bonitinho. Ele mede de verdade. Mas foi daí que surgiu esses termos, rinoplastia estruturada, rinoplastia ultrassônica. Tem algum método robótico maravilhoso que faz o nariz ficar o melhor do mundo, que pode ser feito para otimizar esse resultado do paciente? Não, a questão da rinoplastia estruturada é o seguinte. Antigamente se usava muito, se fazia muito a cirurgia que você ressecava. Então, se eu queria afinar uma ponta do nariz, eu ia diminuir o tamanho da cartilagem, deixava ela mais fina e colocava e fechava aquilo ali. E aí começou a ver o seguinte, que a cartilagem fraca, ela começa a colapsar. Então, ela não tem mais força. Então, o paciente ia inspirar e a cartilagem fechava. Então. E aí, a rinoplastia estruturada é uma técnica cirúrgica. Aí você vai, ao invés de ressecar, nós vamos estruturar e modificar o formato das cartilagens. Eu não preciso mais ressecar a cartilagem. Então, se a cartilagem é mais arredondada, eu vou triangular mais e vou estruturar isso para essa ponta ter uma definição de longo prazo, não ter mais aquela queda que você dizia, eu vou ter que colocar a ponta mais alta do que eu quero, porque ela sempre vai cair um pouco mais. Tá? Não, hoje a gente consegue estruturar aquilo naquela posição e é aquilo que vai ficar. Então, se não tiver infecção, se não tiver nada disso, é ali que ela vai ficar. Ela tem que ficar ali. A rinoplastia ultrassônica não é uma técnica cirúrgica. Isso aí é a rinoplastia que a gente faz porque, no lugar de usar o martelo para dar a pancada, que era o medo de todo mundo usar o martelinho, aquela pancada. E é o medo do paciente quando vê e hoje os vídeos. Hoje você consegue usar... É um martelo de verdade, eu te é um martelo de verdade. Então, hoje, a gente consegue cortar o osso com ondas de ultrassom. Então, o aparelho vai lá e corta o osso. Então, não machuca a mucosa, então sangra menos, ou seja, fica menos roxo. É melhor, então, O pós-operatório é melhor. Então, você consegue cortar com mais precisão. Não tem aquele negócio de ser, eu bati aqui, sem querer a fratura saiu errada. Não, você consegue cortar o osso com muita precisão. Eu sou um entusiasta do micromotor. Então, eu uso o micromotor com as brocas diamantadas, então eu consigo brocar, remodelar essa pirâmide óssea, o ajuste, eu estou pegando lá, tem uma pontinha aqui, eu vou lá, faço um ajuste nesse local para tentar deixar o mais simétrico. A fratura também eu gosto de fazer com ele, então isso diminui o edema, isso diminui a equimose, né, que é o roxinho. Então, isso aí ajuda bastante, fora o que ganha tempo também. George, e uma outra dúvida que da minha época de residência para cá, que eu acompanhei desde o início, todos dois. Eu vi que houve uma mudança, né? Antes, vocês operavam muito, vocês que faziam rinoplastia, vocês operavam muito com a cartilagem septal. Hoje em dia, vocês lançam também muito mão das cartilagens de costela. Isso, às vezes, assusta o paciente. Eu vou ter que tirar uma costela para fazer uma rinoplastia. Explica melhor essa história. Por que vocês usam a costela? Qual é o trauma que isso gera para a remoção? E qual é o custo-benefício para o paciente? Isso não é uma coisa nova. Então, assim, quando eu ainda fazia medicina, isso aí já existia, já tinha gente que usava cartilagem de costela para isso aí. O que foi aprimorado muito foi a forma de como corta a costela.
Porque a costela a cartilagem costal é uma cartilagem que ela tende muito a entortar. Então, hoje, com os cortes que a gente consegue fazer hoje, por isso que ela está muito em tona, porque antes usava e não dava certo. Então, hoje, ela é mais precisa com os cortes que se faz nela. E antigamente a gente fazia o seguinte, eu tinha um nariz pequeno que eu precisava crescer, eu não tinha material suficiente. Então, muita gente usava silicone, colocava as próteses de silicone no nariz, e essas próteses, com o tempo, começava a instruir, infeccionava. E ficava muito aparente, né? Que era uma prótese. Isso. Prótese de porex. Então, se usavam vários artifícios para suprir essa falta de cartilagem que a gente tinha só com septo. Então, o nariz já era pequeno, que é o nosso nariz aqui no Nordeste, né? Diferente do quem está no sul do país, que ele tem aquele nariz caucasiano, grande. Muitas vezes a cartilagem é mais reta. Europeus, você tem sobra de cartilagem. Você vai diminuir o nariz. Aqui, muitas vezes, a gente precisa aumentar o nariz. Então, é como eu digo, é uma casa de primeiro andar que você vai reformar e fazer um segundo andar nela. Então, esse nariz que eu preciso crescer, eu preciso de mais enxertos. Eu preciso colocar ali. Então, a cartilagem septal, muitas vezes, ela é insuficiente. Muitas vezes, ela é muito torta. Muitas vezes, você contraindicava cirurgias, porque o paciente já tinha feito uma primeira cirurgia e já tinha retirado a cartilagem do septo. Ele não tinha mais cartilagem. Sim. Então, lançava muito mão da cartilagem de orelha, mas é uma cartilagem muito fraca. Isso eu lembro que às vezes usavam-se do tragos, né? Isso, da concha. E é uma cartilagem muito fina, muito frágil. Então, para você fazer o que a gente chama hoje da técnica da rinoplastia estruturada, eu tenho que estruturar, eu não posso ter nada fraco ali. É muito interessante porque os pacientes chegam para mim e dizem, doutora, mas você não faz não, porque eu queria só mexer na pontinha. Porque é nítido, todo mundo sabe que a rinoplastia, o plano de saúde não paga e é um custo fora parte, por N motivos, a dedicação, o estudo, enfim, do profissional que está fazendo. Mas, doutora, eu só quero a pontinha. Eu disse, meu bem, se você mexer só na pontinha, o resto não presta mais. Você tem que desmontar. Vejam só, gente, a gente desmonta o nariz e monta de novo do jeito certo. E o jeito certo é proporcional à sua face. Não é igual a da sua amiga. Essa história de só dar uma raspadinha, mas eu quero só dar uma raspadinha. Aí você vai chegar para o colega que teve todo o estudo, que teve toda a dedicação e vai dizer, não gostei não. Por isso que profissionais responsáveis como o Dr. George não fazem esse tipo de coisa. E isso não existe. Não, é só a pontinha, eu quero só a pontinha. E o resto do seu nariz? A alteração tem que ser feita tridimensionalmente. Não adianta modificar. Agora, tem pacientes que, por exemplo... a última etapa da minha cirurgia é a alectomia. Então, a última coisa, depois que eu terminei, que eu fechei o nariz, já dei os pontos, suturei a pele, eu vou ver o tamanho que está a narina para a gente poder ver o que precisa ressecar. Que foi uma coisa que você evoluiu, você não fazia alectomia no começo, né? Não, no começo eu não faço. Agora, sim, no começo da cirurgia, mas no começo... quando você começou a mas operar, eu não faço ela sozinha. Eu acho que até hoje eu tive 2 casos que eu indiquei fazer somente a alectomia. Mas eram pacientes que tinham nariz bonito. A alectomia, gente, é diminuir essa asinha. Isso aqui se chama asa nasal, tá? Isso. Aí a alectomia é tirar um pedaço daqui, só para estreitar um pouquinho o nariz, quando isso é viável e não vai atrapalhar a função do nariz do paciente, obviamente. Então, essas medidas para saber o quanto tirar, tudo, pelos quintos faciais, pelos terços faciais, é a última coisa do procedimento. Mas isso ficou muito banalizado. Hoje em dia, qualquer cadeira de profissional de saúde, você senta e arranca um pedaço da asa do nariz. E muitas vezes isso depois não tem mais jeito. Não, e fecha, né? Gente que está sem condições de respirar pelo nariz, que fez uma cicatrização, que foi uma cicatrização ruim, que além de ter feito um procedimento mal feito, com um profissional incapaz de fazer, que foi feita uma imperícia, a cicatrização do cara já não foi boa, grudou tudo e o cara ficou sem respirar pelo nariz. Já vi vários casos. Tem muitos casos lá no consultório. Acredito. E que quer que você resolva, né? Tem como resolver, Jorge, isso? Muitos casos não tem muito o que a gente fazer. A não ser que você pegar um enxerto composto, que a gente chama de enxerto de pele com cartilagem, e colocar para tentar abrir, mas aquilo ali é para abrir a parte funcional, porque esteticamente difícil de resolver. Difícil. Então, assim, fica o alerta de sempre que vocês elencarem um profissional para fazer a sua rinoplastia, a sua cirurgia estética do nariz, você primeiro vá entender como é que foi a formação desse profissional, vá acompanhar os resultados dele, procure se informar para você não cair em armadilhas, né? Vá à consulta
converse com o profissional. Se for possível, converse com outro para comparar. Isso. Tenha empatia com o seu cirurgião, porque a relação médico-paciente em cirurgias plásticas é essencial, porque, como a gente falou aqui nesta última meia hora, pode dar algum resultado que você não está esperando, e isso está fora da alçada do cirurgião, que ele seja super técnico ou que não seja tão técnico assim, mas do seu corpo, da sua fisiologia, do jeito que você cicatriza, do jeito que você tensiona a face. Eu, por exemplo, tenho uma simetria de face grande. George é doido para parar meu nariz de novo. Eu morro de medo. Mas um dia, quem sabe, né? Quando eu tiver 72. Né, George? Isso, George, a gente fica sempre, quando os pacientes nos procuram, que tem o intuito de fazer uma rinoplastia, eu sempre, pelo menos, digo isso aos meus pacientes. Procure, indico bons nomes, mas quem decide é você. Isso não é uma cirurgia para você decidir de supetão. Conversa, vai para consulta, vê aonde pode chegar, vê se aquilo responde aos teus anseios. Porque às vezes, não, eu queria que meu nariz fosse assim. Você vai conversar com o médico, ele diz, eu não consigo. Por conta disso, não é possível. Não, então não vou fazer. Uma segunda opinião nisso aí é muito importante também. Você escutar a opinião de outra pessoa. Você tem uma comparação. Também acho. Até muitas vezes que faz com outra técnica. Isso. Eu sempre digo, primeiro, faça com otorrino. Faço, gente. Que é um podcast de otorrino, eu digo faça com otorrino. E indico sempre para um otorrino e dou essas orientações, porque eu já fiz plástica do nariz. Então, eu sei o que eu estou falando. Eu já passei por isso, então eu falo com conhecimento de causa. E o pós-operatório é muito importante, a empatia que a gente tem com o cirurgião é muito importante, a confiança que a gente tem em quem vai nos operar é muito importante, o pós-operatório é muito importante e, às vezes, não fica do jeito que a gente quer e... Se a gente é bem orientado em relação a isso, em qualquer procedimento estético, é muito mais fácil de não dar problema nem para o paciente e muito menos para o médico que estava ali na melhor boa vontade do mundo, querendo fazer sua vida melhorar, querendo fazer o seu anseio estético ser realizado. E aí, porque você teimou que queria fazer com o médico da moda, porque eu vi um pós-operatório, já aconteceu na paciente minha, eu vi no Instagram um pós-operatório dele, com 7 dias, ela não estava nem roxa. Eu disse, mulher, mas tem maquiagem no mundo. E aproveitando esse gancho aí, Ama, até para a gente já ir encaminhando para o final aqui da nossa conversa de hoje, como é, George, hoje em dia, o pós-operatório das rinoplastias? O paciente sente dor, o paciente tem muito edema. Nos diga aí como é uma visão geral do pós-operatório, porque isso é algo que os pacientes ficam muito... Antigamente tinha aquele estigma da rinoplastia, você ficava com aquele olho de panda, tudo muito roxo, muito carinha inchado, de monstro por um mês. Sangrando. Hoje em dia, evoluiu isso? Como é que está esse pós-operatório? Então, a evolução do material que se usa reduziu muito isso. Tanto com o piezoelétrico, que é a rinoplastia ultrassônica, quanto o micromotor. A cirurgia nasal, ela não é uma cirurgia de dor. Isso. Eu sempre digo, você vai tomar um remédio para dor, não precisa ser nenhum medicamento para dor muito forte. Você vai tomar em caso de dor ou febre. O importante é a questão da lavagem nasal, tomar um antibiótico, fazer os cuidados. Cotonete, eu sempre falo, não é cotonete que está no banheiro, o cotonete você vai limpar, ele está na sua bolsinha, no quarto, não é em banheiro, nada que você vai mexer no pós-operatório. Você já se previne, né? Você tem seu kit, você já tem seu pós-operatório bonitinho, é uma pessoa que orienta. E faz toda a diferença, tá? E o edema no pós-operatório, como é hoje em dia, George? Geralmente, quantos dias para esse edema ceder, para esse inchaço diminuir? Eu sempre digo que ele vai ter aquela primeira semana para inchar, ficar roxo e aumentar o edema, e depois ele já vai regredindo. E o resultado final de uma rinoplastia? Você diz ao paciente que é mais ou menos com quanto tempo? Até mais de um ano ainda existem algumas pequenas modificações. Mas meu, particularmente, foi 1 ano e meio. Paciente que já operou, vamos fazer, que já teve uma cirurgia secundária, eu já pulo isso aí para 2 anos. Por conta da fibrose que já existia, a formação da nova fibrose, então tudo isso, isso conta no tempo. Mas a paciente com pele fina, paciente com nariz que não foi de muita ressecção, então
6 meses você já tem praticamente o resultado final. Paciente com pele mais grossa, paciente com mais formação de fibrose, pele mais oleosa. Então, para isso sentar e marcar, porque a gente não vai mexer na pele, a gente vai mexer nas estruturas que estão por baixo. Essa pele vai cobrir. Então, se essa pele é mais oleosa, se essa pele é mais grossa, se essa pele, o pós-operatório vai formar mais fibrose, isso vai demorar mais um tempo para ceder. Então, a gente trabalha na diminuição da formação dessa fibrose. Então, uma coisa que atua muito hoje em dia na questão dos fibroblastos no pós-operatório, que vai diminuir essa formação de fibrose, é o uso do Roacutan. Olha. Então, muitas vezes, na pele mais espessa, de média para espessa, eu já entro com o Roacutan. Vai diminuir a produção dos fibroblastos, então vai ter menos fibrose. Top. Então, essa pele vai sentar mais, ele vai demaciar mais. Eu não sou daquela, vamos dizer assim, que defende a ideia de que você usa o Roacutan para diminuir, vamos dizer assim, atrofiar a glândula sebácea, diminuir espessura de pele. Não é esse. Não é esse o objetivo. Isso aí é um efeito que ele pode dar. Mas muitas vezes você para de usar e vai ter o efeito rebote disso aí. Mas a questão do uso dele nos primeiros 4 meses do pós-operatório é do processo cicatricial. Massa. Dessa formação de fibrose, disso tudo, ele tem ajudado demais. Ele hoje tem sido mágico nos pós-operatórios de cirurgia com paciente com pele muito grossa. Esses estudos... Muito interessante. Pois é, eu não sabia. Eu vou fazer uma última pergunta, porque eu acho que está muito na moda. E bem rapidinho. São 2 coisas que todo mundo tem medo. Uma que você falou, que é a história da cartilagem da costela. Então, 2012... foi quando eu ouvi falar a primeira vez isso aí com um cirurgião americano, com o Toriumi, e eu voltei desse congresso. Quando eu cheguei no Brasil, eu pensei, como é que eu vou dizer a alguém que eu vou tirar um pedaço de uma costela para fazer um negócio? Então, sei como é. Era irreal. E eu só comecei mesmo a fazer isso, o primeiro caso que eu operei com isso aí foi em 2016. Então, e mesmo assim eu dizia, puta, tem que ser uma paciente que já operou, não vou indicar isso para todo mundo. Só que com o tempo a gente via o seguinte, eu tinha que reoperar algumas pacientes porque eu achava que a pontinha tinha cedido, alguma coisa. Então, eu comecei a ver qual tipo de cartilagem não dá certo. Um desvio muito grande, que paciente chegava que já tinha feito cirurgia com a ponta mais torta, quando a gente abriu o nariz, o enxerto estava torto porque ele não tinha força para segurar, ou o septo já tinha o desvio e foi colocado lá. Então, eu comecei a indicar mais isso aí. Então, hoje, isso faz parte da minha rotina de cirurgias, né? Isso aí... Quando eu falo, tem paciente que chega até dizendo assim, mas você vai usar a costela, né? Eu falo assim, não, talvez no seu caso não precise. Tal. Não, mas eu faço questão, porque eu sei que com ela vai estruturar melhor e tal. Para os pacientes que para você ver, né, Ian, é um mundo à parte, né? Os pacientes, eles já conhecem, já pesquisam. A informação então, eles já chegam com essa informação para você, né? Não, gente, nós somos filtros e acolhedores, né, de pacientes. Essa última pergunta eu acho interessante porque está na moda. Não sei se você faz e eu quero saber o que é que você acha e se você opera pacientes que fizeram rinomodelação. A famosa cirurgia plástica de nariz sem cortes. Né? Então, você vai ficar com o nariz lindo, você pode ir para a festa amanhã e vai ficar lindo para sempre e não vai ter nenhum corte, não precisa operar nem nada. A rinomodelação é um termo que foi criado recentemente. Né? Usava-se esses preenchedores, muitas vezes, para disfarçar alguns defeitos. Então, a paciente tinha um defeito pequeno, você ia lá, preenchia um pouco, usava até no pós-operatório mesmo. Usava o restante do ácido para preencher zigoma, essas coisas. Mas depois começou a ficar uma coisa muito exagerada. Então, está se fazendo o nariz com isso, não está vamos dizer, corrigindo pequenos defeitos. Está se fazendo, tá? E isso é um preenchimento. Então, se eu tenho um dorso alto, o que eu vou fazer é preencher mais atrás ainda, subir a ponta, eu vou ficar com o nariz maior, ele não vai diminuir meu nariz, ele vai aumentar. E muita gente não tem essa instrução. Vai lá e diz assim, eu vou tirar essa sua giba, vai sair. Mas vai sair aumentando o nariz por um todo. E quando preenche com ácido hialurônico, é tranquilo. Isso aí no intraoperatório a gente consegue tirar, se for preenchido no local correto. Ah, é? Quando até faz um furinho muitas vezes antes, espreme isso aí, esse ácido sai. Achei que você fazia hialuronidase, alguma coisa desse tipo. Não precisa. Não precisa. Não tem volume suficiente Não, o ácido ele sai. A hialuronidase usa-se mais
Se for infiltrado em lugar errado, você vai gerar uma necrose, alguma coisa, você faz o tratamento disso aí. Mas eu pelo menos, assim, paciente que já tinha feito essas rinomodelações, eu nunca fiz a hialuronidase antes do procedimento. No próprio procedimento, a gente consegue tirar. O problema é quando, no lugar do ácido, coloca-se, por exemplo, o PMMA. Então, que, graças a Deus, está ficando cada vez mais raro, né? Ou não? Tá, não. Ai, meu Deus. Gente, por favor, não, né? Ainda é constante. Que pena. É fácil aparecer isso aí. E aí, ele é mais difícil. Ele está aderido à pele, então muitas vezes eu digo, eu consigo tirar um pouco dele, o que está mais aderido à pele. O risco de tentar tirar isso aí, de dissecar esse produto e dar uma alteração de pele, de necrose, de alguma coisa, o risco é grande. Então, é mais complicado. Vira um problema para o paciente, exatamente, né? E o que é PMMA? É o polimetilmetacrilato. Então, fala para o nosso telespectador o que é e o que é que vão oferecer a ele, dizendo que vão deixar o nariz dele mais bonito e vão fazer com este material que é mais durável, que é mais resistente. Que é o que chama de rinomodelação definitiva. Definitiva, exatamente. Porque é um material que ele não é absorvível. Né? O ácido hialurônico, ele, mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ele tende a ir, vamos dizer assim, sendo absorvido, né? Ele vai sumindo dali, às vezes precisa reaplicar. E para não ficar reaplicando, tentam colocar muitas vezes o material que é inabsorvível. Ele não vai absorver, ele vai ficar ali sempre. Então, gente, só que isso PMMA, isso que o Dr. George está falando, não é reabsorvido pelo corpo. Tá? É um problema. É um problema. Então, muito provavelmente, se você for oferecido uma rinomodelação com esse tipo de material, você nunca mais vai poder ser operado por um cirurgião. Na verdade, você consegue tirar, mas... não vai conseguir atingir os resultados esperados, provavelmente. Eu sempre digo assim... tem restrições. Eu tenho um limite. Pode ser que eu consiga tirar tudo, mas pode ser que eu não consiga. E eu não vou forçar a barra, eu não vou correr o risco para dizer que vou tentar tirar aquilo ali e eu sou o causador do problema. Porque muitas vezes aquilo ali não estava infectado, estava tudo ok, mas aí, após colocar aquilo ali, ela começou a se queixar agora que o nariz não tem mais a giba, mas agora ele está muito grande. É famoso mexer no que está quieto, né? Então, gente, estamos aqui terminando esse podcast maravilhoso, com todas essas informações importantíssimas e super válidas, que eu sei que rinoplastia é um assunto que todo mundo comenta, que todo mundo faz, que toda mulher no fundinho quer fazer, assim, pode não ser a prioridade, mas toda mulher no fundinho quer fazer uma rinoplastia para ficar com o narizinho de boneca. Então tá aqui todas essas informações. E para quem quer mais informações, nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, na rede social do Dr. George, ele sempre mostra os resultados dele, ele sempre mostra o trabalho dele de uma maneira muito responsável. E nós estamos aqui e nas nossas redes para tirar as dúvidas de vocês. Nós queríamos agradecer, né, Luiz? Agradecer aí a George por ter vindo, por ter participado, por ter nos ajudado aqui hoje a engrandecer o nosso podcast, né? Isso, o Pode Ouvir é um projeto, George, que eu e Ama elaboramos com o intuito de engrandecer o nosso público, com o intuito de trazer informação de qualidade. A gente quer trazer para o público informação de qualidade e uma informação que seja acessível, porque não adianta a gente estar aqui falando coisas técnicas. Que a medicina seja acessível, mesmo com conhecimento técnico, mesmo com embasamento técnico, mesmo com muito estudo, mesmo com muita ciência, tá? E a gente não podia deixar você ir embora sem um presente do Pode Ouvir. Vamos entregar um presente aqui do Pode Ouvir, que agora é a marca registrada. Agora é a marca registrada do nosso podcast, do nosso filho, do nosso projeto, que eu estou muito animada. Primeiro convidado, com dedicatória e tudo. Quem tem que agradecer sou eu, né? O prazer e o privilégio. Eu acompanho o programa desde que nasceu, né? Então, são 2 profissionais hoje com evidência no mercado em Natal, com evidência no mercado no Nordeste. Então, assim, acompanhei o início da formação de todos 2. Quero desejar sucesso daqui para frente para o podcast e dizer que qualquer coisa estamos às ordens. E sempre que precisarem, pode
contar comigo. Valeu, meu amigo. Começamos com chave de ouro, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até lá.